A ideia da Masper é a gente dar ao público aquilo que eu também gosto de assistir. Que a pessoa ligue a TV de manhã e eu não preciso tirar a criança da sala. Esse é o objetivo. O objetivo é você dar uma TV que a pessoa chegue em casa, se ela estiver jantando à noite, ela não precisa desligar a TV porque fica tenso. Nós temos canais hoje que você assiste aquilo e você leva mais 1h30 para se acalmar para ir dormir. Não é possível fazer televisão sempre assim, que não é esse o objetivo, não é o meu objetivo. Quem quiser continuar fazendo assim, que faça. Agora, o meu público vai ser um público seleto. Eu não estou falando público seleto em classe social, eu estou falando público de pessoas inteligentes. Quem vai assistir a Masper vai assistir porque aqui vai encontrar notícias boas, coisas positivas, coisa para chegar na frente da televisão e relaxar. A televisão no Brasil tem uma história fascinante, marcada por inovações tecnológicas, transformações culturais e o impacto profundo na sociedade. Sua trajetória começa antes mesmo da sua popularização, com experimentos e transmissões pioneiras realizadas em 1950, que viriam a moldar um novo meio de comunicação, se tornando nas décadas seguintes parte essencial do cotidiano dos brasileiros. 9 anos depois, Porto Alegre inaugurou a primeira emissora de TV do estado, a TV Piratini. Logo, a televisão começou a se expandir rapidamente no Rio Grande do Sul e outras emissoras surgiram com o objetivo de realizar o jornalismo local, como a TV Com. Somente uma emissora 100% local consegue inovar tanto. Mudar o cenário, os programas, apresentadores, figurinos, criar diferenciais e continuar assim, uma emissora nossa, voltada para as coisas da nossa terra, sintonizada nas necessidades da nossa gente. Esta é a TV Com, uma emissora direcionada aos assuntos que dizem respeito à grande Porto Alegre e o que está acontecendo com a sua comunidade. Cara, a TV Com foi a verdade, foi uma grande TV e uma grande escola, principalmente para os jovens que saíram da universidade. Porque eles entravam numa emissora onde tinha espaço para aprendizado e também trabalhando lá com pessoas mais velhas, pessoas com renome, que a gente citou, Tânia Carvalho, Tatata Pimentel, e várias outras pessoas lá que passaram por lá, Túlio Milma, Lauro Quadros, que começou com um programa que ele tinha à noite, e outros, sabe? E era uma TV que te dava oportunidade para te desenvolver o teu conhecimento, se tu quisesse criar um programa, desenvolver, sabe? Fazer isso. Então eu acho que foi uma TV muito boa para o nosso estado. E outra coisa, era só fatos locais, só o que acontecia no nosso estado, sabe? Quando eu entrei na RBS TV, a TV Com já existia. Daí o pessoal já comentou ali que era um projeto para ser uma TV, como o nome já diz, comunitário. Na época ainda, quando era TV Com, depois teve as mudanças no nome e tal, mas era para ser uma TV comunitária, uma TV voltada para a comunidade, para aquela parte da comunidade que não tinha tanta visibilidade numa televisão como a própria RBS, que era, né, a emissora vinculada ali, né, à Rede Globo, a maior emissora do país, então que tem 14% da programação dela, né, local aqui, o resto toda é transmissão da Rede Globo. Então a TV Com ia pegar essa parte 100% da sua programação voltada a uma programação local. O que é uma programação local? Programação, coisas que, entre aspas, não apareceriam ali. Questões de vilas, que, né, a gente pode falar aqui no documentário, buraquinhos, ônibus que atrasa, né, questões que hoje em dia nem são tão não importantes assim, como diques que explodem, que estouram, ilhas que alagam, que são, né, bombas d'água que são varridas, né, mas enfim,
lixos que não são recolhidos, situações assim da cidade, né? A TV Com ia focar nisso. Para os profissionais que passaram pela emissora, a TV Com possibilitava um diferencial de outras grandes mídias convencionais, até mesmo nos dias atuais. Por ter essa liberdade, por não estar atrelada tanto comercialmente como a Globo, né, que tu tem de grade, eu quero dizer, a TV Com sempre teve uma liberdade editorial separada do editorial maior que é da Rede Globo, tá? Eu acho que sim, o papel da TV Com durante todo o período dela, eu não estou falando obviamente só de cultura, mas né, localmente, de botar uma lupa, né, na cidade e no estado, foi fundamental. Eu acho que isso foi o que deu muita força e muita saudade até hoje da TV Com, né? A gente veio, por exemplo, pegando grandes coberturas, tá? Eleição. Tá? Hoje a gente tem em canais abertos né, e até fechados, a gente tem, por exemplo, a própria Globo tem a Globo News para poder ter esse espaço dinâmico de grade. Né? Eu acho que a TV Com ela conseguiu ter uma lupa regional muito forte em diferentes editorias. Eu falo, por exemplo, no Hard News tinha o noticiário da TV Com, que era independente do noticiário da rede, ao mesmo tempo se desdobrava em programas de debates, trazendo, e quando eu falo debate é de programas como Conversas Cruzadas, que era ancorado pelo Lazier Martins, que trazia todos os dias, diariamente, pessoas e personalidades ou pensadores, digamos assim, né, formadores de opinião, seja na área que for, todos os dias. Todo dia tinha um programa chamado Conversas Cruzadas que trazia para uma mesa, né, personagens e formadores de opiniões antagônicos. Então, o legal da TV Com era isso, que ela dava voz literalmente para algo que se fala muito hoje em dia, né, de um lado ou de outro. Não, colocava tudo numa mesma mesa, pegando o exemplo desse programa, e vamos debater, e pegava o assunto do dia, do Estado, né? Se tivesse uma votação importante na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vamos trazer os dois lados para cá. Isso né, na parte mais hard ou de política. Tu vai para a área cultural, a TV Com cobria eventos culturais e, mais do que isso, levava para frente da tela os protagonistas desses eventos culturais, sejam mostras de cinema, seja a Feira do Livro. E a outra característica também que eu acho que marcou muito a TV Com para o Estado, mas também muito em relação a Porto Alegre, essa dinâmica editorial que ela tinha permitia estar presente também em grandes eventos, como a Feira do Livro de Porto Alegre. Então se montava um estúdio da TV Com no meio da Feira do Livro. Festival de Gramado, vamos com a TV Com para lá. Então eu acho que a importância, ela cumpriu muito bem o papel por ser uma emissora que abraçava editorialmente qualquer situação, mas que tivesse sentido para o público local. Trabalhar com grandes nomes do jornalismo e receber artistas com reconhecimento nacional era outro diferencial que fazia a TV Com passar credibilidade para o público. E o Tatata Pimentel respondendo a pergunta também, né? E a Tânia Carvalho, era muito legal, porque o Tatata Pimentel e a Tânia Carvalho faziam parte da minha infância. Eu assistia no horário do almoço o Porto Visão. E eu jamais imaginava que eu ia trabalhar na televisão, porque a minha formação inicial é de publicidade e propaganda. Eu sou formado em publicidade e propaganda primeiro. Então eu gostava muito dos comerciais, eu achava muito legal os intervalos. Eu me fascinava com os intervalos, eu gostava muito dos seriados e tal, mas eu achava muito legal a questão dos intervalos. E quando eu fiz publicidade e propaganda, na minha época, publicidade e propaganda era muito gráfico. Se tinha muito pouco contato nos anos 80, imagino que nos anos 70 menos, anos 60 menos ainda, nos anos 50 a gente nem tinha publicidade e propaganda na faculdade ainda.
da parte eletrônica. A gente entrou nos anos 80 e eu entrei ali meia dúzia de vezes no estúdio de televisão e meia dúzia de vezes no estúdio de rádio. Tive o prazer de trabalhar com ele, me adorava, dizia que eu era lindo, que eu tinha uma careca maravilhosa, que eu tinha uma voz linda e tal. Tenho muito orgulho disso, não tenho nenhuma falsa modéstia de falar nisso, ele me adorava. Tem muita gente que eu não vou falar agora, que ele não gostava, muita gente famosa que ele não gostava, e ele falava para todo mundo que ele adorava, que eu tinha nascido para isso, e que ele adorava, né? Ele tinha sido meu professor na faculdade, né? Ele era homossexual, né? Então assumido, um dos primeiros, ficava aquele burburinho, é ou não é, ele virava e dizia, sou sim, qual é o problema, para vocês ficarem com dúvida, falem para a mamãe, para o papai que eu sou mesmo e gosto de ser, e se alguém tem algum problema, venha falar comigo. Então ele era um cara muito querido, muito autêntico, muito além do tempo dele, um baita num comunicador, extremamente inteligente, extremamente culto, sabe? Sempre tinha uma citação, uma comparação com alguma coisa, né? Como todo homossexual, como todo cara que tem que enfrentar o preconceito naquela época, lá anos 70, 60, 80, extremamente inteligente. Então foi uma experiência maravilhosa trabalhar com ele, em particular com o Tatato Pimentel e com a Tânia Carvalho. Conversamos muito a respeito dessa experiência. A Tânia tem um carinho enorme por ele, assim, até hoje, assim, ela enche os olhos de lágrima quando fala sobre ele. Ficou puta da cara quando ele morreu, disse que ela sempre disse que ele não podia ter feito isso com ela, né? Ter ido embora tão cedo. Esta é a última vez que eu apareço no vídeo. Eu estou me aposentando da empresa, estou saindo do Café TV Com, férias, e depois pegar as minhas canetas e começar a rubricar os meus livros, tendo uma felicidade incrível que comecei a minha carreira na RBS, puxa a gaúcha, percorri todas as televisões e agora encerro a minha carreira de televisão na RBS. Muito bem tratado, amigos fenomenais, me diverti, foi ótimo, estou ainda intacto e pronto para muito mais coisa que venha pela frente aí. Agora, na televisão, esta é a minha despedida. Um beijo em todo mundo que me vê. A TV Com encerrou suas atividades em 27 de fevereiro de 2017. A decisão de encerrar a programação foi tomada após a renegociação com a distribuidora do canal, que inviabilizaria a sustentabilidade da emissora. Parte da equipe foi realocada para outras empresas do grupo. Pouco mais de um ano depois, em 2 de julho de 2018, uma nova emissora surgia para suprir a lacuna deixada pela empresa de coberturas locais. Nascia a RDC TV. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. A RDC TV se propôs a ser uma emissora de jornalismo local, oferecendo uma cobertura aprofundada sobre a cidade de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul. Isso incluía não só as notícias diárias, mas também a abordagem de temas sociais, políticos e econômicos que afetavam diretamente a comunidade gaúcha. A emissora tentou se posicionar como um canal de confiança para informações de interesse direto dos cidadãos. Na RDC, eu comecei lá 2 semanas ou uma semana antes de estrear, não me recordo bem, do dia 2 de julho. Eu cheguei lá como eletricista, né? Fui lá para instalar umas luminárias no hall de entrada lá, e sou técnico eletricista, minha formação. E a partir dali eu comecei a querer viver aquele mundo. Aquela semana ali que eu fiquei ali antes da estreia da TV, eu comecei a ver esse mundo de televisão e quis permanecer nele. E aí pedi uma oportunidade pro Marcilhão, que era dono da RDC TV, e ele de bate pronto, não, se tu tá disponível, tu vai ser o cara da manutenção aqui da emissora. E aí eu comecei lá fazendo manutenção predial da emissora, né, que era a minha área onde eu atuava. A partir daí eu comecei a viver o mundo TV. E aí comecei a me especializar na área. Como é que tu se especializa numa área? Vendo, aprendendo, colocando a mão, e a RDC, por ser uma emissora local, ela deu essa oportunidade tanto para mim como para muitos outros profissionais que estavam começando, estavam saindo de formação de TV, alguns que estavam migrando de produtora para TV, né?
Então, foi bem legal essa parte, né? E ali eu comecei a aprendi com o Evandro, o cara que hoje trabalha na RBS, é operador de áudio na RBS, técnico de áudio na RBS, aprendi com ele, Guilherme Carvalho, Vitor Uchoa, que era da RBS Vídeo, e na época estava desempregado, e a RDC foi uma porta que abriu, inclusive, para esses profissionais. Trabalhei com o falecido Beto Tormes, que faleceu agora há pouco, Deus o tenha, que foi um ícone, cinegrafista ícone na RBS, no mundo, né, no meio jornalístico. Então trabalhei com bastante pessoas boas e que já estavam na beira de se aposentar, de parar, porque já não tinha mais vaga nas grandes emissoras, né? E a RDC acabou cumprindo esse papel, acolhendo essas pessoas, e acabou me acolhendo também. E foi muito gratificante esse processo, né, de ver o aprendizado, de ver como uma emissora se constrói do zero, né? Desde de montagem de cenário, ajuste de luz, microfone, qual microfone certo comprar, qual a mesa certa comprar, qual a câmera certa que tem que usar, e assim a gente foi evoluindo e aí a RDC foi crescendo. Devido aos problemas provocados pelas enchentes, que alagaram toda a sede da emissora, incluindo os estúdios, a RDC TV demitiu todos os funcionários e rompeu o contrato com fornecedores em maio de 2024. Além da catástrofe climática, o fim da emissora também foi causado por uma combinação de dificuldades financeiras, desafios no modelo de negócios e a mudança no consumo de mídia, alcançado pela audiência. A RDC realmente cumpriu o seu papel ali de cobrir essas questões da cidade, essa comunidade que não tem voz nas grandes emissoras. Fez esse papel. Só que a gente teve uma questão que logo a RDC foi criada em 2018. E logo em seguida, quando a RDC estava se estruturando, ela veio pós uma crise do Brasil ali de 2016, 2017 ali, no final do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que o Brasil estava bem ruinzinho ali. Eu diria 3 questões. Essa questão da crise brasileira ali, que estava bem complicada ali, que teve o impeachment, assumiu o presidente Temer. A gente teve a questão logo em seguida, em 2020, 2 anos depois da RDC ter sido criada, da pandemia. E num contexto mais amplo mundial, William, a questão da própria tecnologia, que a gente viu hoje o Tony Ademo falando no comentário das televisões dos Estados Unidos, sofrendo aí com os streamings, sofrendo aí, né? O pessoal com as TVs tradicionais lá, a mídia tradicional sofrendo bastante com os streamings, né? As TVs por assinaturas tradicionais sofrendo com o pessoal que assiste filmes pelas TVs, pela internet, pelos streamings. Então, assim, uma situação bastante complicada, bastante ruim, e eu acredito que a RDC tenha sofrido com isso, apesar de ter sido criado para ter essa questão da participação digital, né? Tenha sido criado paralelamente com a digital. Eu acho que, infelizmente, vem numa época onde se tem um repórter, se tem um editor, se tem um cinegrafista, se tem um carro, se tem uma, né, com o pessoal criando ali um ao vivo no Instagram, um ao vivo no Facebook, onde você vai lá e antes você precisava de um carro, do pirulito, das Paratis, como a gente tinha na TV Com, apontar para o morro, com uma mesa, o cara montar, ter um auxiliar e tal. Aí hoje em dia o sujeito vai lá, puxa o celular do bolso, com uma qualidade, com áudio, né? Aperta num botão, entra ao vivo com seus 40 mil seguidores e todo mundo assistindo um incêndio, todo mundo assistindo a enchente, e o cara tem que voltar para a redação, tem que descarregar o vídeo, tem que não sei o quê, aí tem que esperar entrar o jornal da grade da programação, blá, 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 quando a tiazinha lá já viu no grupo do WhatsApp da família tudo que aconteceu. A RDC entrou um pouco meio que na contramão tecnológica dessa questão, mesmo tendo ali paralelamente as suas redes sociais, né? Mas ela cumpriu esse papel aí, sim, de ter a sua linha editorial para o viés.
12 de dezembro de 2023, a Masper TV também colocou seu nome no mapa da capital ao se inserir na televisão aberta para o público, focando em trabalhos regionais. A televisão em si surgiu principalmente pelo desgosto de ver os outros canais. Porque o nosso grande cliente, que é o município, ele vira notícia somente quando o prefeito ou é preso, ou é condenado, ou tu tem uma batida lá no município da Polícia Federal e tem alguma coisa nesse aspecto. São 100 acertos, ou 99 acertos e um erro numa administração. O que vai ao ar nas grandes mídias é o erro que ele cometeu. Isto não ajuda a comunidade, não ajuda ninguém. Não muda a vida do William, não muda a vida do Matana, não muda a vida de ninguém. Durante esses quase um ano de existência, a emissora conseguiu acompanhar grandes eventos, mas também outros em municípios que não têm uma repercussão em massa na mídia, como Santa Teresa, com uma população de pouco mais de 1.500 moradores na Serra Gaúcha. Programas de cultura ouviram nomes influentes da mídia nacional, mas também os atores e atrizes em início de carreira, músicos reconhecidos em cada canto do país, como outros que ainda tentam colocar suas músicas na boca do povo. Eu acho que hoje tu tem vários canais com vários nichos de mercado. E a proposta nossa aqui, eu acho que eu concordo com ela. Porque hoje tu tem várias emissoras de canais abertos e canais fechados também que levam isso. E eu vejo o público hoje não querendo mais saber de tanta violência, sabe? De tantas coisas negativas. Eles querem saber mais de uma solução, sabe? De uma solução do que nós podemos fazer para melhorar isso. Teve um fato que aconteceu, ok, aconteceu o fato, mas o que podemos fazer? Eu acho que a gente tem que mostrar isso hoje. Primeira coisa, não ter coberturas negativas, como diz o presidente Milton Matana, né? Acho fundamental isso. Parece uma coisa simples, né? Mas não. É só você ligar a televisão, agora, liga qualquer canal de televisão de sinal aberto e você vai ver, né, repetindo ali assalto, roubo, acidente, morte, a tarde inteira, por exemplo. Né? E no telejornal também, é notícia negativa, mas dá audiência. Aí fica a pergunta, será que dá audiência porque o pessoal bota notícia negativa ou será que a notícia negativa dá audiência porque as pessoas gostam de ver notícia negativa? Né? Eu acho que é porque as pessoas empurram notícia negativa, entendeu? Porque senão a Masper não estaria 9 meses aí o pessoal comentando que gosta, que acha bacana, que acha agradável. Não é possível alguém pegar e ligar a televisão e ficar vendo uma pessoa tomar tiro, uma pessoa com cabeça esmagada, uma pessoa sendo atropelada, uma pessoa se jogando, uma pessoa queimada, uma pessoa isso e aquilo. Quer dizer, não é possível você ficar com aquela energia negativa vinda da televisão todo dia. Sensacional. A outra, que era para ter sido cumprida pela RDC TV e acabou não sendo cumprida. Sinal aberto via satélite para todo o país. A primeira e, por enquanto, única emissora de televisão que faz isso. A gente leva a cultura do Estado para todo o país. Para todo o país com o sinal aberto. O sujeito tem uma parabólica, ele pode pegar em qualquer canto lá no Acre. Ele pode pegar o sinal da Masper TV e conhecer aí sim o lado bacana, um lado que nem eu conhecia, muitas vezes, que a gente mostra aqui, do interior do Rio Grande do Sul. Cada uma dessas emissoras, com suas características únicas, contribuiu para moldar a paisagem da mídia local e regional. TV Com, RDC TV e Masper TV foram de muitas formas pioneiras em suas abordagens e quebraram barreiras dentro do ecossistema televisivo regional. Foram mais do que apenas canais de entretenimento e informação. Elas marcaram gerações e se tornaram símbolos de resistência e inovação, promovendo uma comunicação mais próxima e mais genuína com as comunidades. Sua história ainda continua a influenciar a forma como vemos a mídia e o papel vital da televisão na nossa cultura.